Amém. Queridos, como eu disse para vocês, nas últimas 2 semanas nós estávamos numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Nós aprendemos sobre o agir do Espírito Santo no meio da igreja. Nós aprendemos sobre o agir do Espírito Santo na família da gente. E se você perdeu alguma dessas mensagens, você encontra ela lá no meu canal no YouTube. E hoje, a nossa mensagem é sobre o agir do Espírito Santo no nosso mundo interior. E nós vamos voltar ao mesmo texto que nós trabalhamos na outra semana, mas com um enfoque diferente. E dessa vez nós vamos ler uma porção um pouco maior da Bíblia. A gente não vai ler apenas aquele verso que nós lemos, nós vamos ler a partir do verso de número 16. Então, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso de número 16, nós lemos assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, meus irmãos? Irmãos, como nós falamos nas semanas anteriores, o contexto desse texto é o seguinte: Jesus está um pouquinho antes de ser preso e crucificado. Ele está nas últimas recomendações aos seus discípulos antes de ir para a cruz. E ele faz uma promessa a eles, ele promete que viria o Espírito Santo. E antes da gente entender algumas coisas sobre o Espírito Santo que ele diz nesse texto, eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. A palavra trindade, ela não está na Bíblia, é um conceito teológico que foi desenvolvido ao longo da história para explicar algo que está na Bíblia. E o que é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são completamente Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, eles têm as mesmas características, os mesmos atributos. Eles são, em essência, a mesma coisa, embora cada um tenha uma manifestação diferente. Como assim? Uma maneira de se comunicar com a sua criação. Cada um deles tem um papel, cada uma das pessoas dessas manifestações de Deus. É engraçado a gente falar pessoa, e que o Espírito Santo é uma pessoa. Algumas pessoas têm dificuldade com isso. Por que a gente fala isso, irmãos? Na teologia, quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente está dizendo o seguinte: que ele não é algo, ele é alguém. Entendeu? O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Ele não é uma força, uma energia, algo que você vai lá e liga na tomada. Não, ele é um ser consciente, que sente, que fala, que se comunica. A Bíblia fala de sentimentos que o Espírito Santo tem. Ele tem características de pessoa mesmo, ele geme. A gente vai ver em um dos textos, quando fala de gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma das manifestações de Deus.
E quando Jesus fala a respeito dele, ele diz que o Pai enviaria esse Espírito em nome dele, que aquelas pessoas que estavam ali, os seus discípulos, já conheciam, porque ele estava com eles, não estava dentro ainda, eles ainda iam receber, mas o Espírito Santo que estava com eles, entraria neles, estaria com eles. E meus irmãos, isso faria toda a diferença. Espírito Santo é duas coisas, é Deus no mundo. Porque quando a gente fala que Deus está aqui nesse lugar, a gente não está falando de Jesus no corpo humano como há 2000 anos atrás ele estava na terra. A gente está falando do Espírito de Cristo. E não só isso, é Deus dentro de nós. Pensa num privilégio gigantesco, meus irmãos. Simplesmente o Criador de todas as coisas, morando na gente. A forma como o Pai e como o Filho cabem dentro de um ser humano é por meio do Espírito Santo. E como é que isso funciona? Jesus explica. Quem ama Jesus não é simplesmente aquele que fala, eu te amo, Jesus, eu canto música para Jesus, eu oro para Ele e falo que eu amo. Não. A linguagem de amor de Jesus se chama obediência. Aquele que me ama me obedece, ponto. Quem não me obedece, é tudo conversa fiada, não me ama. Essa é a verdade, aceite se quiser. Aliás, você tem que aceitar de qualquer jeito, é palavra de Deus, é Espírito da verdade. Então uma pessoa que se submete a Jesus, entra em aliança com Ele, Jesus se tornando Senhor sobre a vida dele, o Pai e o Filho vêm na forma do Espírito morar. E Jesus, nesse texto, vem trazer uma informação muito forte a respeito disso. Ele diz assim, isso não é para todo mundo não, gente. O mundo não pode ter o Espírito Santo. O mundo não conhece, não vê. É só privilégio daqueles que me obedecem, que me têm como Senhor. E aí, meus irmãos, o que acontece? Essas pessoas que recebem a Jesus dessa forma, o Espírito vem morar nelas. A gente aprendeu nos domingos anteriores sobre algumas dessas ações do Espírito. Como é que a pessoa do Espírito Santo se relaciona com nós, criação, filhos de Deus. A gente viu no domingo passado, por exemplo, ele se comportando como é aquele que é um professor na vida da gente. Mas eu quero chamar a atenção para algo que é dito tanto nesse versículo que nós lemos na semana anterior, como no início desse texto. Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Irmãos, a Bíblia é uma tradução. E traduzir o que Jesus diz como Consolador é uma boa tradução. Porque Ele é um Consolador. Mas a palavra original não é só isso. Deixa eu dar trabalho para as libras agora. A palavra no grego é Parácletos. Bom para vocês botarem no filho de vocês esse nome, hein? Parácletos é uma palavra, meus irmãos, que a gente vê ela sendo usada no Novo Testamento, traduzida de outra forma. Quando você lê, por exemplo, que Jesus é o nosso advogado, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Essa palavra, advogado, na verdade, no original do grego é Parácletos. Porque era a palavra para advogado, mas não só para advogado. Quando eu digo que Consolador é uma boa tradução, é porque o Parácletos significa aquele que é chamado para estar do lado, para apoiar, para te ajudar. Você já teve alguém assim na sua vida? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é o Consolador. Há um tempo atrás, a minha filhinha, coisa mais dengozinha do mundo, né, que vocês aí conhecem, a Ariazinha, ela passou mal, não me lembro mais o que ela tinha, e eu tive que levá-la para o médico, e chegou lá, ela teve que ir para o soro. E meus irmãos, ela estava deitada ali na maca do hospital, e de repente chega a enfermeira com aquela seringa, com aquela agulha, né, para poder fazer uma punção venosa. E eu vi os olhinhos dela, como é que ficaram. Aí, meu Deus do céu, eu sei que ela precisa passar por isso. Eu queria poder falar, fura o meu braço aqui, ó. Mas não tinha como, tinha que ser no dela. Era algo que ela precisava passar.
E aí o que eu podia fazer? Eu segurei na mãozinha dela, falei, olha para mim, vai doer, mas presta atenção, papai está aqui com você. Fica olhando para mim, olha para mim. Aí eles foram no bracinho dela e... papai está aqui. Respirou e ficou. E não chorou, meus irmãos, passou o soro todinho. E eu sou só o pai dela, eu não sou o Espírito Santo. Agora imagina o Espírito Santo fazendo isso com a gente, meus irmãos. O próprio Deus com todo o seu poder. Irmãos, às vezes a gente está passando por certas situações na vida que tudo que a gente queria é que acabasse logo. A gente gostaria muito que todos os nossos problemas se resolvessem por milagre. Eu amo milagre. Mas às vezes a maneira como Deus responde não é por milagre, não quer dizer que Ele não esteja te respondendo. É porque você precisa passar por certas situações. Eu sei, meus irmãos, certas situações são horríveis. Morre uma pessoa que você ama, você não quer dormir, você não quer correr, você não quer nada. Você não quer, muitas vezes, o desespero é tão grande, você não quer nem continuar existindo. Você quer que aquele momento passe. E só um poder sobrenatural, Paráclitos, Consolador, é capaz de segurar na sua mão e falar, ei, vai passar, segura firme, eu estou aqui, papai está aqui com você. Às vezes a gente quer que a montanha que está na nossa frente saia, porque a fé, ela move montanhas, e está muito difícil essa subida. Meu Deus, faz um milagre na minha vida, tira essa montanha daqui. E Deus fala, não, eu quero você lá em cima. Você precisa vencer essa montanha. Você precisa chegar lá do alto e enxergar aquela vista. Mas eu vou estar com você aqui, ó. Segura na minha mão e vamos subindo junto. E essa mensagem, meus irmãos, é sobre o Espírito Santo agindo no nosso mundo interior. E o Espírito Santo é Deus do lado de dentro, agindo do lado de dentro da gente. Irmãos, e pensa uma área da vida da gente, que muitas vezes a gente quer milagre, e a resposta de Deus é, não é milagre, você precisa aprender a vencer essa montanha. E a gente está lidando com uma série de transtornos, e a nossa geração está doente. A nossa geração carrega muito mais do que qualquer outra na história da humanidade. Todo tipo de pânico, todo tipo de ansiedade, todo tipo de depressão, todo tipo de pensamentos suicidas e coisas desse tipo. E às vezes a gente só queria assim, meu Deus, faz passar. Por que não passa? E a grande maioria das vezes, meus irmãos, a forma que Deus tem de tratar a gente, de nos responder, não é pegando aquela dor e tirando. Sabe por quê? Porque aquilo só está dentro da gente, a grande maioria das vezes, por conta de coisas que nós carregamos dentro de nós, por conta de mentiras que nós carregamos a respeito de Deus, a respeito do próximo, a respeito de nós mesmos, a respeito da vida. Não é uma questão de tirar simplesmente a dor, porque o problema ele vai continuar ali, porque o problema está relacionado à maneira como nós aprendemos a sentir e ler o mundo. Às vezes nós fomos condicionados a nos comportar, a reagir de determinadas formas. Às vezes a gente precisa aprender a obedecer, a perdoar. Tem gente morrendo por falta de perdão. E Deus não vai tirar a sua angústia, a sua doença, se na verdade a causa dela é que você não perdoou quem você precisa. E Ele diz, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você precisa aprender isso. Eu dei o exemplo do perdão, meus irmãos, mas existem muitas coisas que nós carregamos dentro de nós. E que essas angústias, esses terrores, que a maior parte de você está lidando todos os dias, que muitas vezes você nem dorme, Ele não vai tirar isso de você de uma hora para outra na forma de um milagre. Ele vai agir dentro de você, e graças a Deus por isso. Existe o Paráclitos, o Consolador, para segurar na sua mão ali e falar, vamos junto, vai dar certo, vamos subir essa montanha, você vai chegar lá em cima, vai passar,
Você precisa aprender as coisas que eu tenho para te ensinar e para te fazer lembrar. Lembra do versículo que nós lemos, que o Consolador nos ensina e nos faz lembrar? Então você insiste, e não está acontecendo. É hora, e hoje é o dia de você virar para Deus e falar: tá bom, Espírito Santo, o que eu preciso aprender a respeito disso? Como eu posso aprender a lidar com isso? E às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho, pessoas usadas por Ele. Irmãos, você fazer parte de uma igreja que é família, e você está entrosado nessa família, meus irmãos, isso é cura para a sua vida. O que cura a sua vida não é pastor, é igreja. É relacionamento, sabe? Um ligado ao outro, sendo usado pelo Espírito Santo, todo mundo junto, para se integrar um com o outro. Eu tenho alguns textos que mostram para a gente, eu quero dividir isso para vocês, é importante a gente passar por isso, para você entender como é que o Espírito Santo trabalha, para você aprender a reconhecer e se submeter e deixar Ele te guiar e deixar Ele te levar. Então, eu quero que você muito rapidamente vá abrindo a sua Bíblia aí, em cada um desses textos. O primeiro é Romanos 8. Nós vamos ler de 14 a 17. Romanos 8, a partir do verso número 14, nós lemos assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Irmãos, cada um desses textos que eu vou ler, eles são extremamente ricos, cada um deles daria mais de uma mensagem, mas eu vou pincelar algumas coisas para você entender. A primeira coisa que nós lemos nesse texto é que o Espírito Santo nos guia. E o que é um guia? Eu quero que você imagine uma pessoa cega, precisando que alguém tome pela mão e leve, porque ele não sabe o que está à frente. Eu quero que você pense em você num lugar, num país que você não fala aquela língua, que você não conhece, mas precisa que alguém te leve a algum lugar, um guia. Então a gente vê na Bíblia, em várias situações, o Espírito Santo guiando pessoas de dentro para fora. No livro de Atos, por exemplo, você vê um homem chamado Filipe, e o Espírito Santo fala para ele: sai de onde você está e vai naquela estrada que desce de Jerusalém até Gaza, se não me engano. E ele vai, e ele se submete e vai, e chega lá na estrada, vai passando a carruagem, o Espírito Santo fala para ele: agora chega perto. E aí ele chega perto e tem um homem lendo as Escrituras, você conhece a história, sabe que coisa tremenda, maravilhosa, e que como ele é um homem tão submisso a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que no final dessa passagem, o Espírito Santo transporta ele com corpo e tudo para outro lugar. É um caso de teletransporte que a gente vê nas Escrituras. Mas por quê? Porque foi um homem muito sensível e muito guiado ao Espírito Santo. Aprenda uma coisa: quanto mais obediente você for ao Espírito Santo, mais ele vai ter liberdade para guiar você nas situações em todas as áreas da sua vida. Eu dei um exemplo numa questão ministerial, mas meus irmãos, aqui nessa igreja a gente não divide vida secular e vida de igreja, não. O reino de Deus envolve todas as áreas da vida da gente. Então tudo é sagrado, a nossa vida financeira é sagrada, a nossa vida afetiva é sagrada. Tudo que nós fazemos, o nosso trabalho é uma ferramenta nas mãos de Deus. E nós que somos dele, somos guiados. Aprenda a entender quando o Espírito Santo de dentro para fora estiver te guiando a alguma situação e se submeta. Sabe por quê? Muitas vezes, não é para uma situação que você vai fazer uma coisa e vai ser maravilhoso e vai ser lindo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, porque Jesus não poderia
iniciar o ministério dele sem passar por aquela tribulação, por aquela prova. O Espírito Santo vai levar vocês para algumas provas, para vocês chegarem a certas etapas da vida de vocês. Se você se submete a isso, quanto mais cedo, melhor. É como um pai levando um filho para a escola. Quem é pai aqui, acorda o filho de manhã cedo, sabe do que eu estou falando. Ele não quer levantar, o corpo dele não quer ir, mas o pai tem que levar o filho até a escola. E a escola é um lugar bom? E vixe, é o lugar que mais vai traumatizar a criança depois de você. Essa é a verdade. Ele vai sofrer uma porção de coisa na escola e isso é extremamente necessário. Você sabe que o filho precisa passar por isso. Escola às vezes é um lugar cruel, né, Douglas? Tem vários aqui que foram meus alunos, foram contemporâneos, né? Giovanni que está lá. Um dos primeiras turmas que eu peguei, que legal. O Espírito Santo leva a gente para lugares de aprendizado que nós não queremos ir. Mas a gente precisa se submeter a ser guiado por eles. E esse texto vai mostrar outra coisa, de por que ele faz isso. Nós recebemos o espírito de adoção, meus irmãos, baseados no qual clamamos Abba Pai, ou seja, Papai, que nos leva a um relacionamento de filiação com Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Irmãos, muitas situações de crise eu passei desde a minha infância e principalmente a adolescência, de questionar a minha fé. Eu me lembro de novinho, coisa de 7, 8 anos, eu já comecei a encher a paciência do meu pai, graças a Deus que eu tinha um teólogo bom dentro de casa, sabe? A respeito de certeza da salvação, e ele me passa a lista de texto bíblico. Eu lia mal ainda, e eu chegava e estudava aquilo ali para tentar encontrar algum sentido, e uma das coisas que eu aprendi quando criança, é que é o Espírito Santo em mim, que testifica, ele está aqui dentro porque eu sou de Deus. Eu não sei explicar como eu sei que ele está aqui, mas ele está aqui, meus irmãos, e só quem tem, fala um negócio desse, que vive essas experiências, sabe? É o Espírito Santo em nós, nos guiando, porque nos coloca numa relação de paternidade. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos. Vamos pular para outro texto, para dar tempo. Romanos 8, 26. Romanos 8, a partir do verso número 26, lemos assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Irmãos, aqui nós vemos que o Espírito Santo atua dentro da gente, no nosso momento de oração. O texto está dizendo que a gente não sabe orar como convém. Você que acha muitas vezes, pastor, eu tenho dificuldade com isso, acho que eu não sei orar não. Você está certíssimo, nenhum de nós sabe. Mas porque Deus resolveu morar em você, Ele mesmo te ajuda por meio do Espírito Santo, para que você ore direito. E aqui falam em expressão com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que não fazem sentido. Isso aqui muitas pessoas entendem de diversas formas, como por exemplo, aquele tipo de variedade de língua, que é aquela oração, aquele falar em língua sem interpretação, que a sua mente fica infrutífera, e você fala coisas inexprimíveis mesmo, mas o seu espírito está falando com Deus. E eu entendo que essa é uma das melhores interpretações que se tem para esse texto, mas eu respeito todas as outras. O Espírito Santo, ele vai consertando o que a gente ora. Alguns entendem esse texto, o Espírito Santo, como aquele que está sofrendo junto com a gente, gemendo as nossas dores. Eu acho isso lindo também. Eu acho que a interpretação não necessariamente exclui a outra. A verdade do texto é, o Espírito Santo está corrigindo aquilo que a gente está orando de errado. Uma pessoa com o Espírito Santo agindo na sua vida, dando vazão para o agir do Espírito Santo, é igual você digitar no celular, sabe?
E não tem que você escreve errado, escreve com 2 S que devia ser com cedilha, e o celular vai consertando. Estou falando de quando dá certo, tá? Quando dá errado, meu Deus do céu. O Espírito Santo sempre dá certo. Tem gente que não entende bem quem Deus é, que Ele é Pai, e se relaciona com Deus da seguinte forma: quando eu tinha tantos anos, eu fiz essa oração para Deus, e Deus me ouviu, e eu orei errado, e é por isso que eu estou nesse casamento, e é por isso que deu tudo errado na minha vida. Porque eles pensam que Deus é aquele gênio da lâmpada de piada, não tem? Que manda fazer 3 pedidos, o cara escolhe, e o gênio vai lá e arrebenta com a vida da pessoa. Não, gente, é o seu Pai que quer o melhor para você, e muitas vezes você está orando errado, mas o Espírito Santo está lá consertando as letrinhas. Como eu acredito nessa modalidade de variedade de línguas, eu oro dessa forma, sem sentido. É o tipo de oração que a gente não faz para as outras pessoas verem, é a gente falando com Deus simplesmente. Eu creio, meus irmãos, que enquanto eu estou aqui fazendo isso com Deus, eu estou, por exemplo, orando pelo meu casamento, no meu entendimento eu falo, que a minha mulher mude, melhore nisso. Aí eu começo a orar com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai consertando, que ele mude nisso. A gente não sabe orar como convém, graças a Deus, porque o Espírito Santo vai nos alinhando, vai fazendo com que a gente chegue no ponto onde a gente precisa. Corre agora para Romanos 5:5. Já compartilhei com os irmãos que eu decorei essa sequência, essa perícope todinha quando eu era criança. Quando eu tinha aí uns 10, 11 anos de idade, 11 anos. Meu assessor de datas está ali me corrigindo, meu irmão um ano mais velho que eu. Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, ou algumas traduções, não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, meus irmãos, nós temos 2 afirmações e algo que interliga essas 2 afirmações. Então, primeiro eu vou falar o significado de cada uma delas. O Espírito Santo não confunde ou não traz confusão. O que isso quer dizer? No Novo Testamento, quando a gente lê a respeito da esperança, nós estamos falando de esperança da vida eterna. E não é esperança nesse sentido contemporâneo errado que a gente usa da palavra, de algo remoto de se acontecer. Esperança é você esperar que vai acontecer, esperar com fé. É como uma mulher gestante esperando o dia do nascimento da criança. Ela não bota a mão na barriga e diz assim: eu ainda tenho esperança que vai nascer. Você vai pensar: tá com problema, tá com má formação? Não, mas a esperança no sentido bíblico é isso, e está falando de certeza da vinda do reino dos céus, certeza da vida eterna, certeza de que você vai estar na presença de Deus. E Paulo vai dizer para a gente que a esperança não confunde, ou seja, ela não te frustra. Vai dar certo ter esperança. E aí a outra afirmação é que o Espírito Santo é quem derrama amor no nosso coração. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo faz esse papel na vida da gente de nos fazer amar aquelas pessoas que a gente não quer amar. Quando Jesus vira e fala para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, eu sei, você e eu, nós não queremos fazer isso. Como eu falei para vocês no momento missionário, tem situação que a vontade que dá é de dar tiro, meus irmãos. É de ser um sniper no alto de uma árvore, está passando o barco lá, pá. O que é que me faz amar aqueles que eu não quero amar? Eu ouvi da boca de missionário, meus irmãos, lá da região, que Deus virou e mandou ele fazer uma estratégia, na verdade uma irmã, fazer uma estratégia para trazer o abusador para dentro da base missionária, para ganhar o abusador para Jesus. Ela queria matar o cara, cuidando das menininhas, e o cara fazendo aquilo.
E Deus mostrou que ele precisava ser ganho para Jesus. Como a gente faz isso, meus irmãos? A gente não faz. É o Espírito Santo que derrama o amor em nós e nos capacita para fazer aquilo que está além das nossas forças. E aí, meus irmãos, o que uma coisa tem a ver com a outra? Presta atenção agora. Existe uma palavrinha ligando os dois lados. Os meus alunos aí precisam dizer o que é isso. Porque quando vocês estiverem bem velhinhos, eu vivo dizendo isso para vocês vão ter que falar: o meu pastor sempre dizia, olha as conjunções. Você quer entender um texto bíblico? Olhe para as conjunções do texto. Então, presta atenção no que o versículo está dizendo. A esperança não confunde. Por quê? Tem uma conjunção aí, uma relação direta entre as duas partes. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É porque tem o Espírito Santo derramando no seu coração que em você há esperança que não se frustra. Uma coisa está relacionada à outra. É o Espírito Santo dentro de você, que é a garantia da sua salvação, que faz com que você enfrente até a morte nessa vida. Com coragem, porque há uma esperança consolidada dentro de você, há uma certeza que ainda que você morra, vai dar certo, Deus continua no controle, é a ação do próprio Espírito Santo, e isso tem tudo a ver com o próximo texto, vai lá para 2 Timóteo 1, verso 7, diz assim, 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, a gente já tinha lido, lá no segundo texto que nós lemos, que o Espírito Santo, ele não deixa que a gente viva mais atemorizado. E aqui diz que nós não vivemos com espírito de covardia, mas sim de poder, amor e de moderação, que são 3 coisas que fazem com que a gente tenha coragem. Então presta atenção, você que vive com medo, e eu quero falar muito a respeito disso, meus irmãos, é importante demais essa parte. Eu não estou falando daquele medo de você passar numa estrada que você sabe que tem uma onça, para ser bem ribeirinho, né? Bem marajoara nesse momento. Eu não estou falando daquele medo de algo palpável, real, que tem ali. Eu estou falando desse medo que tem paralisado muitos de nós. Um medo que está aqui dentro da cabeça da gente por questões internas da vida da gente. É um medo de ser aceito. É um medo de dar errado. É um medo de encontrar pessoas. É um medo de entrar num novo relacionamento, sabe? E de se machucar. É um medo das pessoas se ferirem. É um monte de medo de ter medo, que as pessoas enfrentam no dia a dia, que muitas vezes ninguém sabe que você está vivendo esse problema dentro de você, mas isso está te consumindo por dentro. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que segura na sua mão e te leva para além desse medo. Eu preciso que você entenda. Pare de tomar decisões na sua vida baseado no medo. Tomar decisões na vida baseado no medo não é algo inteligente, é ceder à carne. É fazer o contrário do que o Espírito Santo quer fazer com você. A gente não toma decisões na vida da gente baseado no medo, a gente toma decisões baseado na fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quem é esse que está comigo? Quem é a pessoa de Deus na terra, dentro de nós, que por onde a gente vá, Ele está conosco? Paráclitos, o Consolador. Você vai sentir medo, vai assim mesmo. Não ceda ao medo, entenda, dentro de mim está o Todo-Poderoso. Dentro de mim está aquele que vai me ajudar a atravessar o vale da sombra da morte. Eu vou passar pelo que for, e eu vou vencer, porque o Espírito está aqui. Irmãos, tem muito mais coisa, mas não dá tempo, né? Alguns irmãos já estão aí precisando, estão pensando já
em voltar para casa. Bom de retiro é que a gente tem um pouco mais de liberdade para tratar mais profundamente o nosso coração. Não perca a imersão total em nome de Jesus. Amém? Eu preciso finalizar essa mensagem e a gente vai finalizar de uma maneira muito forte. E eu quero finalizar falando para 2 tipos de pessoas. Vou falar para você que tem o Espírito, mas eu quero falar primeiro para você que ainda não tem. Não se engane. Espírito Santo não é uma força de vontade, de coach, que você aprendeu de frase de efeito, e não sei o quê, e de experiênciazinha religiosa. Não. Você vive essas coisas na sua vida. Testifica dentro de você que você é filho de Deus. E mais importante que isso, o que Jesus falou é que quem tem o Espírito Santo é aquele que obedece a Ele. Ponto. Se você não tem, você precisa receber Jesus como o Senhor da sua vida. Ainda que você creia nele. Não é crer no sentido de acreditar que vai salvar a sua vida. É crer no sentido de submeter ao senhorio dele. É crer o suficiente para que ele seja Senhor da sua vida. E quando a gente faz esse tipo de apelo, muita gente não quer receber Jesus como seu Senhor, porque pensa assim, eu vou virar crente depois disso. E, irmão, você vai virar o que ele mandar você virar. Se ele mandar você ir lá para o norte da África e morrer, vai com Deus, e graças a Deus. Jesus disse que ele estaria com você para sempre, é o texto que nós lemos, estaria para sempre. Pensa que coisa maravilhosa, eu estou no momento mais difícil da minha vida, mas ele disse que para sempre. Eu caí em pecado, meu Deus do céu, como é que eu vou levantar? Ele disse que o Espírito Santo estaria para sempre. Eu estou aqui que nem vontade de orar eu tenho. Ele disse que estaria para sempre. Fica de pé e vai, que ele está junto. Para sempre. As pessoas começam a fazer conta. Mas eu vou ter que parar de fumar se eu for aceitar Jesus? Você quer ir para o inferno com a porqueira de um pirulito de câncer? Pelo amor de Deus. Ele quer libertar você. Não é que você não pode fumar, é porque agora você pode não fumar. A liberdade chega para você. A conta não vai fechar. A melhor coisa, a melhor decisão é se jogar de cabeça na presença de Deus. A promessa do Espírito Santo não é para quem frequenta a igreja. A promessa do Espírito Santo não é para filho de crente. A promessa do Espírito Santo não é para quem é simpático ao Evangelho. A promessa do Espírito Santo é para aqueles que obedecem a Jesus. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. Estarei para sempre com vocês. Para de fazer burrice na sua vida. E vira aquilo que Deus te mandar virar. Chega, ponto. Ele está te dando a chance de resolver sua vida hoje. Te trouxe aqui para isso. E para você que já tem, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai orar e vai conversar com o Espírito Santo do lado de dentro da gente. Você vai contar para Ele os perrengues que você está passando. Você vai falar para Ele do que está te deixando ansioso. Você vai falar para Ele do que está te deixando deprimido. Você vai falar para Ele tudo que der tempo de falar nesse momento. E você sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar na sua mão e vai te ajudar a desembolar tudo isso que está dentro de você. Ele vai te guiar, Ele vai te dar a coragem, Ele vai te encher da esperança. Cada uma dessas coisas que nós falamos aqui, e muito mais que não dá tempo de eu falar, Ele vai fazendo isso com você. Que coisa maravilhosa. Irmãos, Jesus vai vir buscar uma noiva sarada, uma noiva preparada, adornada, liberta dessas nhacas desse mundo. Que tipo de noiva do Senhor você tem sido? Vamos ficar de pé? Ministério de louvor, eu sei que você está doido para começar essa oração, mas você vai fazer com o instrumento na mão. Vem para cá, adore. Crie um ambiente de adoração nesse momento, enquanto nós oramos. E você imediatamente feche os seus olhos e comece a orar. Você que precisa entregar a sua vida para o Senhor, você vai fazer isso agora.
e vai mudar a sua vida. Eu ainda vou batizar você aqui nessa igreja, para a glória de Deus. E você que já tem, desfruta, conversa com Ele, é Deus do lado de dentro, meus irmãos. Amém? Pode começar. Pai querido, eu oro nesse momento por aqueles que ainda não têm o Senhor do lado de dentro. Eu sei que muitos têm uma grande admiração pelo Senhor, talvez até achem que já pertencem ao Senhor, mas ainda não têm uma vida de submissão, ainda é a própria vontade que manda, ainda é o próprio umbigo que é o centro do universo, que é o ídolo, não está pronto ainda para morrer pelo Senhor, para viver pelo Senhor. E eu peço nesse momento que o Teu Espírito Santo vá mostrando que quer entrar, que está na porta batendo, querendo entrar, que já está com eles, mas quer estar neles. Em nome de Jesus, que essa seja uma noite de transformação, que essa seja uma noite de mudança profunda, completa. Venha, meu Deus. Eu oro nesse momento para que o Senhor interceda por nós, nos dirija nessa oração que cada um vai fazer. O Senhor ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos mesmo, Pai. Mas vem com o Teu Espírito e vai nos conduzindo nessa oração, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai tocar essa canção só no instrumental, para que você não comece a cantar junto, para que você ore. Aproveita que há algo de diferente sobre esse lugar nessa noite. Deus vai curar pessoas. Talvez não seja da maneira como você espera, mas Ele vai trazer respostas, Ele vai trazer consolo, Ele vai trazer transformação. E eu vou me esvaziar. Eu vou chamar aqui na frente aqueles que fizeram oração entregando a sua vida para Jesus. Mas antes de eu prosseguir, eu quero só dizer para você por que eu quero fazer isso com você. Eu não quero te envergonhar. Eu não quero fazer com que você venha se expor na frente das pessoas, nem nada disso. Eu quero dar uma chance para você confessar publicamente. Não é vir à frente que vai fazer você ser salvo, é aquilo que você já fez. Mas presta atenção numa coisa: a experiência que eu tenho tido ao longo dos anos, meus irmãos, é que as pessoas que não têm nem coragem de vir à frente, manifestando que hoje são uma nova criatura, que tudo vai ser diferente, elas não vão ter coragem depois de se posicionar lá fora, de chegar diante da família, de chegar diante dos amigos, chegar diante dos colegas de trabalho e mostrar: ei, agora é diferente, eu pertenço a Jesus, eu não aceito mais fazer certas coisas. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, Jesus disse isso, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então eu quero dar para você uma chance que talvez outro ainda não tenha te dado. Confesse publicamente que você
está entregando sua vida para Jesus. Talvez você já tenha servido em igreja há muito tempo, mas hoje se encontra distante da presença. Talvez você tenha servido inclusive nessa igreja, mas percebe que precisa retornar à presença de Deus. Sai do seu lugar e vem, que a gente vai abraçar você e vai orar pela sua vida. Só saia e venha. Venha. E eu vou, igreja, interceda, me esvaziar pra você, tudo em mim ganhar. Eu vou, me esvaziar pra você, tudo em mim ganhar. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. Eu quero orar pela sua vida hoje. Vai embora sem tomar essa decisão, sem professar publicamente. Se você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está aí, e você está livre de viver atemorizado, livre do medo de se expor, livre do medo de entregar, se expor diante das pessoas. Agora Ele te encoraja a isso. Ele está aí do lado de dentro. Joga tudo para o alto e vem, e venha, e venha. Amém. Pai querido, eu quero orar por cada um desses. A irmã está tomando uma decisão de reconciliar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que você entre na fase mais poderosa na presença do Senhor até hoje. Glória a Deus por tudo que a irmã já viveu, mas eu profetizo sobre a sua vida um tempo de manifestações poderosas do agir do Senhor em curas, em milagres, em superação de todo tipo de obstáculo que ainda existe no seu coração ou na sua família. Que seja um tempo de crescimento na presença do Senhor e que você seja tremendamente usada pelo Senhor em nome de Jesus. E eu oro pelos filhos que se encontram aqui, cada um desses que o Espírito Santo tem testificado que eles são filhos de Deus. Ah, meu Deus, obrigado por esse tempo de meditação na palavra, e que o Senhor nos leve a um tempo de maior intimidade e relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. Leva essa igreja, meu Pai, cada vez mais profundo no teu coração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Amém, amém.